E aí, pessoal, tranquilidade? Estamos de volta. Tomaram aquele café violento, aquele café forte, parece um petróleo oleoso, escuro. Prontos para mais uma? Então vamos lá. Agora a gente vai falar aqui de outros verbos importantes, vai falar de verbo defectivo, de verbo pronominal, começando por esses caras aí, os verbos defectivos, né? Como diz o nome, o verbo defectivo é o verbo que tem um defeito. Ele não tem a sua conjugação completa. Falta alguma parte da conjugação, às vezes ele não tem a primeira pessoa, às vezes ele não tem a primeira pessoa e também não tem outras. Então, defectivo para o nosso estudo é verbo que não tem conjugação completa. Então a gente vai começar por essa lista aqui. São defectivos os verbos abolir, banir, brandir, carpir, colorir, computar, delir, explodir, ruir, exaurir, demolir, puir. Vá até o fim aí, você tem que ler isso aí. Por que esses verbos são defectivos, né? Esse grupo de verbos, eles têm uma característica, ó. Eles não possuem a primeira pessoa, o euzinho, a primeira pessoa do presente do indicativo. Do presente do indicativo, tá? Então, eu não tenho aqui, por exemplo, ó, eu bano, eu abulo, eu abolo, eu carpo, eu coloro, não tenho nada disso, tá? Então, se você não tem a primeira pessoa no presente do indicativo, esse verbo já está incompleto. E aí, como consequência, eu já comentei isso antes, a primeira pessoa do indicativo, por exemplo, aqui, ó, vou pegar um outro verbo que não seja defectivo. Vou colocar aqui verbo, sei lá, o verbo fazer. O verbo fazer, na primeira pessoa do presente do indicativo, é eu faço. E esse é o radical que você vai usar lá no tempo derivado. Então, quando você tem lá o presente do subjuntivo, ele deriva dessa primeira forma. Então, por isso que você tem lá que eu faça, que ele faça, que nós façamos, porque o presente do subjuntivo parte do radical desse cara aqui. Felipe, por que você está falando isso? Isso aqui eu não costumo comentar, mas para o defectivo é importante, para você entender melhor por que o verbo é defectivo. Quando ele não tem a primeira pessoa do indicativo, por consequência, ele também não tem o presente do subjuntivo. Ele não tem o presente do subjuntivo, porque vem do radical dessa primeira pessoa que ele não tem. E você lembra também que do presente do subjuntivo vem o imperativo. Lembra lá que a gente copia quase tudo do presente do subjuntivo, exceto tu e vós, no imperativo afirmativo? Então, só de o cara não ter a primeira pessoa, ele não tem o eu, ele vai ter falta completa do presente do subjuntivo e também não vai ter o imperativo, exceto aquelas formas do imperativo que vem lá do indicativo, né? Fala tu, falai vós, que aí vem de outro tempo. Aí é possível em alguns verbos. Entendeu? É por isso que eles são defectivos. Se não tem a primeira pessoa, ele já vai ficar desfalcado nos seus tempos derivados, tá bom? É o caso desse grupo aqui. Então eles são defectivos porque não tem a primeira pessoa, tá bom? E antes que alguém me pergunte, né, por que não tem a primeira pessoa? Né? Às vezes é pelo som, às vezes é por uma razão histórica. Por exemplo, o verbo computar, ele é considerado defectivo, né, pela maioria dos gramáticos, porque ele tem um som ruim. Ó, ele não tem a primeira pessoa, nem a segunda, nem a terceira, né, do presente do indicativo. Porque eu computo, tu computas. Ele computa. Então, assim, tá todo mundo computa. Então, esse som é ruim e é suficiente para considerar esse verbo defectivo, tá? Aí, outro detalhe é que não dá para você querer estudar verbo defectivo por dicionário. Se você for lá no dicionário, você vai se dar mal, porque os dicionários, eles
tratam vários verbos que são defectivos como se fosse verbo regular. Vai estar lá completo. E as bancas não se baseiam em dicionário, elas se baseiam nos gramáticos. Então os gramáticos dizem que o verbo computar é defectivo, cai na prova dizendo que é defectivo, e não é porque você olhou lá, sei lá, num Hawais da vida que tinha conjugação completa que você vai seguir, beleza? Cuidado com isso, cuidado com as fontes que você estuda. Então, ó, vamos para o segundo grupo aqui, já começar a marcar os principais. Ó, esses caras aqui caem demais, ó, o verbo reaver e o verbo precaver. Por que eles são defectivos? Porque eles só têm no presente do indicativo o nós e o vós. Ó. Eles só têm a primeira pessoa do plural e a segunda do plural, ou seja, só tem nós e vós. E aí, fatalmente, você vai ter ó, nós precavemos, reavemos, e vós precaveis, reaveis. Tá? Aí, por consequência, no imperativo, ele só vai ter o vós, né? Ele só vai ter o vós. Por quê? Só tem o vós, então como é que ele vai ter outra forma de imperativo? Então só vai ter o vós. Precavei vós e reavei vós. Tá? Nessa mesma linha, quando eu digo na mesma linha, ou seja, verbos que só têm o nós e vós no presente do indicativo, estão falir, ressarcir, adequar. Tá? Aí, pessoal, lembrando, esses verbos não têm a primeira pessoa, não tem eu falo. Falo é verbo falar, não é verbo falir. Tem lá, por incrível que pareça, não tem eu explodo. Eu explodo, que estava no grupo anterior. Muita gente acha que existe, talvez o dicionário mostre, mas para a sua prova é defectivo. Não tem explodo, expludo, tranquilo? Cuidado com isso. E aí um detalhe importante aqui do verbo reaver, um detalhe prático aqui, para você saber trabalhar com o verbo reaver, você tem que pensar o seguinte, use o verbo reaver somente naquelas pessoas que o verbo haver tem V na forma, na palavra. Tá? Então o verbo reaver vai funcionar igual o haver quando tiver o V. Então você vai ter aqui, ó, reouve, reavia, reouvera, reaverei, reaveria. Eu coloquei a primeira pessoa, tá, de cada tempo, só a título de exemplo. Aí você seguiria lá, reouvera, reouvéramos, teria a conjugação completa. Eu botei só a primeira pessoa para dar um enfoque prático, tá bom? Verbo reaver segue o haver quando tem V, tá bom? Tipo, tem forma do verbo haver que é haja, que é ar, ó, por exemplo, né? Isso aqui tem V? Não, então você não vai usar isso aqui no verbo reaver. Outro detalhe é que o verbo reaver e precaver, eles não têm J nem NH na sua conjugação. Então a banca vai trazer lá, precaveja, tá errado, reaveja, tá errado, reavenha, tá errada. Então essas formas aqui estão erradas, não tem J nem NH. Beleza? É basicamente isso, pessoal. De verbo defectivo, né? Não tem muita teoria. Esse primeiro grupo aí é o grupo que não tem a primeira pessoa do presente do indicativo, tá? Não tem a primeira pessoa. Por consequência, não vai ter presente do subjuntivo, não vai ter imperativo na maior parte das pessoas. Então é todo desfalcado. E esse segundo grupo aqui, ó, esse segundo grupo só tem nós e vós, tá? No presente. Também são defectivos. E anotem esses detalhes aí práticos, tranquilo? Aí, por último, ó, cuidado, pessoal, há uma série de verbos que eles são esquisitos, eles soam mal, mas não são considerados defectivos, tá? Então, por exemplo, ó, o verbo caber, já comentei, ele é todo irregular, né? Vai virar caber, vai virar caibo, coubesse, ele é irregular, mas não é defectivo. Né? O verbo valer, já comentei também, ele vai ter aquele LH antes do O e do A, né? Valha, valho, é irregular, mas não é defectivo. E uns que soam muito mal, mas não são defectivos. Por exemplo, sacudir. Tu computas, eu computo, é defectivo pelo mau som. Mas eu sacudo não é defectivo, beleza?
Por que que um é e o outro não é? É convenção, os gramáticos escrevem lá que o verbo X é defectivo, cai na sua prova, então, para o que interessa, ele é defectivo, não cabe a gente discutir porque um tem um som melhor do que o outro. Tá? Então, também quero citar aqui verbos que têm peculiaridades. Ó. O verbo polir, ele não é defectivo. Então, você tem lá a primeira pessoa, eu pulo o carro. Você pode ter sentido de polir, polimento, ou você pode estar saltando o carro. É a mesma forma do verbo pular. Tá? O verbo sortir é a mesma forma do verbo surtar. Eu surto. Então, cuidado, eles não são defectivos. Atenção, não são defectivos. A lista do que importa está aí para você memorizar. Tranquilo? Então, a gente vai avançar aqui, uma questãozinha. O verbo abolir, em abolir a carne de porco, é defectivo, tá? Ele é defectivo, pois sua conjugação não é completa. Ele não tem a primeira pessoa lá, ele não tem abulo, tá? Não é defectivo o verbo, ó. Qual não é? O verbo trovejar, ele é defectivo também. Por que, Felipe, que você não falou dele aí? Porque a gente já viu lá na parte de verbos impessoais que os verbos impessoais se conjugam só na terceira pessoa, né? Então, trovejou é a terceira pessoa do singular. Só tem essa pessoa, não tem as outras. Não tem eu trovejo, tu trovejas, eles trovejaram, a não ser que seja sentido metafórico, e aí ele não é mais impessoal. Mas ele, no seu sentido próprio, ele só se conjuga na terceira pessoa. Trovejou. Então ele não tem todas as outras, ele é defectivo também, porque é incompleto, tá bom? Aí o verbo falir, a gente já viu que é defectivo porque não tem a primeira pessoa lá. Computar, a gente sabe que é defectivo pelo mau som, né? Todo mundo computa, computas, computos. Suar, essa aqui é uma armadilha, tá? Suar não é defectivo, pessoal. Suar tem conjugação completa. E você não pode confundir com soar, tá? Eu escuto muito a galera falando assim, principalmente a galera que tem sudorese lá no metrô. Não, eu sou muito, é tireoide, eu sou muito. Pessoal, suar se conjuga na primeira pessoa com esse uzinho do radical. Eu suo, tá? Eu suo, tu suas, ele sua. Esse negócio de sou é do verbo soar, tá? Que é relativo a som, não a sudorese. E você também não pode confundir suar com outro verbo defectivo que cai em prova também, que é o soer. O verbo soer é defectivo e ele tem sentido de costumar, ter como hábito, tá bom? Mas o verbo suar em si, o verbo lá da sudorese, do sovaco verde, esse não é defectivo. O colorir, tá? Colorir é defectivo, a gente mostrou ele lá na teoria também, beleza? Então, gabarito letra D, mais uma questãozinha aqui, ó. Prova de delegado, né? Assinale a alternativa em que o emprego das formas verbais está em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa. Aí vai misturar tudo, né? As entidades que propuserem medidas para valorizar os idosos deverão beneficiar o convívio entre as gerações. E aí, pessoal, é isso mesmo, né? Lembra lá que o verbo propor deriva de por? Então você vai ter puserem, propuserem. Aqui o gabarito já está certo, beleza? Vamos ver o problema das outras. Ó, letra B. A geração atual certamente teria muito a ganhar se reavisse o conhecimento acumulado. O verbo reaver é defectivo e você segue a mesma forma do verbo haver quando tem o ver na palavra. Então, seria houvesse. Se seria houvesse, seria reouvesse. Não tem essa forma aqui no verbo haver, tá bom? Então, reouvesse. Letra C.
Quanto mais se manterem atentos aos ensinamentos, mais os jovens perceberão o valor da experiência. Ó, cansamos já de resolver. É mantiverem. Lembrem que quando você tem lá a oração temporal, leva o verbo para o futuro do subjuntivo, a base é o tive, né? Quanto mais mantiverem, tá? Letra D. Precisamos de governantes comprometidos, pô, é verdade, né? Com as reformas que se fazerem necessárias. Ó, cuidado, fazer é forma de infinitivo. Aqui eu tenho fizerem, tá bom? As reformas que se fizerem necessárias. Tranquilo? Letra E. Se esta geração se dispor a ensinar os mais velhos, mesma coisa, ó. O se joga o verbo lá para o futuro do subjuntivo. Então vai ser se a geração se dispuser. Olha a base aqui, ó. Use, já marquei várias vezes lá. Tá bom? Então, toda errada, o nosso foco aqui estava no verbo defectivo reaver. Beleza? Gabarito confirmado aí na letra A, tá? Propuserem estava certo. Agora, pessoal, vamos falar dos verbos pronominais. Como o próprio nome diz, né? É um verbo que tem pronome. É um verbo que traz junto com ele um pronome ao longo de toda a conjugação. Beleza? Então, é um pronome que fica ali como se fosse um rabo daquele verbo. Ele está o tempo inteiro com esse verbo. E aí, a gente vai chamar esse pronome, né, de um pronome integrante, é uma parte integrante do verbo. Você tem, basicamente, dois grupos de verbos pronominais. Tá? O primeiro grupo são os verbos essencialmente pronominais. O que quer dizer essencialmente pronominal? Significa que ele é pronominal desde criancinha. Então ele só existe com o pronome. Aquele pronome nasceu com ele, morrerá com ele. A listinha é essa aqui, ó, verbos conhecidos, ó. Arrepender-se, apiedar-se, condoer-se, atrever-se, assemelhar-se, candidatar-se, dignar-se, esforçar-se, queixar-se, refugiar-se, suicidar-se. Observem que eu não digo, eu arrependi. Não, você tem que dizer, eu me arrependi. Tu te... Aí o pronome vai refletindo a pessoa. Tu te arrependeste. Ele se arrependeu. Nós nos arrependemos. Então, o pronome vai seguindo o verbo refletindo aquela pessoa, tá bom? Então, ao longo de toda a conjugação, esse verbo vai ter o pronome colado nele. Ele é essencialmente pronominal. Suicidar, por exemplo. Eu suicidei. Isso aí a gente joga sinuca lá quando deixa a bola cair e fala assim, eu suicidei. Mas a forma correta é, né? Ele se suicidou, nós nos suicidamos. Eu me suicidei. O pronome vai junto, tranquilo? Beleza, esses são os essencialmente pronominais. Pronominais por essência, desde criancinha. Agora você tem um outro grupo de verbos que podem aparecer às vezes sem o pronome. Ele também existe sem pronome. Ele aparece lá como pronominal por acidente, por acaso, por circunstância. Então a gente vai chamar de acidentalmente pronominal. São esses aqui, ó. São os verbos acidentalmente pronominais, ó. Concentrar-se, tratar-se, lembrar-se. Por exemplo, ó, vamos começar aqui, ó. Eu me concentro mais à noite. Então usei como pronominal. Eu me concentro. Nós nos concentramos mais à noite. Eu também posso usar esse verbo sem pronome. Eu concentro minhas economias em ações de alto risco. Cadê o pronome? Não tem pronome.
Nesse caso, ele foi usado normalmente, sem pronome. O mesmo vale, ó, a tratar-se, né? Observem que esses pronominais normalmente são preposicionados ou são intransitivos, ó. Concentrar-se em, tratar-se de, lembrar-se de. Eu posso ter o tratar com sentido de doença, né? Aqui ele trata doentes terminais. Agora, tratar-se de já tem sentido de assunto. Não se trata disso. Ou seja, não é isso. É outro sentido. Nesse caso, tratar-se de é acidentalmente pronominal. E a mesma coisa, ó, ocorre com lembrar-se. Esse verbo aqui cai muito em prova, porque quando ele vem com pronome, ele tem que ter preposição também. Então, lembro a regra. Beleza, ó. Ele veio aqui na sua formação básica sem pronome. Mas se eu usar acidentalmente com pronome, ó, lembro-me da matéria. Aí, ó, eu botei pronome, ele vai mudar de regência e vai ser usado com uma preposição, tá bom? Então, isso vale para vários verbos. Às vezes o sentido muda, às vezes não muda. Por exemplo, debater. Debater é discutir. Conversar, por exemplo, né? Dissertar sobre um tema. Agora, debater-se é ficar lá se estribuchando, lá tremendo. É outro sentido. Debater-se também é um verbo acidentalmente pronominal. Tranquilo? É isso que você precisa saber. Vale, isso aqui vai voltar fortíssimo no futuro na parte do estudo do ser. Você tem que saber que esse ser do verbo essencialmente pronominal, ele não tem função nenhuma. Ele é parte integrante do verbo, ele não tem função sintática. Isso você precisa anotar também. Vamos lá. Questãozinha. O verbo lembrar em lembre-se de que o sorriso é uma carranca. Está pronominal. Olha só que interessante, né? Está, transitoriamente. Pronominal. De acordo com a regência, o verbo que não pode ser pronominal é... Ora, adaptar-se a alguma coisa. Foi usado como pronominal. Referir-se a alguma coisa. Foi usado como pronominal. Esquecer-se é igualzinho ao lembrar. Lembrar e esquecer, se você usar com pronome, tem que ter o de. Se você usar sem pronome, também não tem preposição. Então, esse esquecer também é pronominal. Agora, quem é que não pode ser pronominal? É o verbo simpatizar. Pessoal, o verbo simpatizar não é pronominal. Nunca foi, nunca será. Eu vejo muita gente dizendo, não, eu me simpatizo. Ah, eles não se simpatizam. O verbo simpatizar é só isso, é simpatizar com alguém, não tem pronome nenhum. Isso que eu não entendo, né? Assim, eu escuto a galera de Minas falando assim, apaixonei no menino. Apaixonei. Assim, o verbo apaixonar-se é pronominal. Tá? Você, anotem aí, ó, apaixonar-se, você se apaixonar-se, você se apaixona por alguém, tá? Você tem que ter esse pronome. E muita gente não usa, né? Apaixonei por ele, apaixonei nele. E o simpatizar que não é pronominal, todo mundo bota o tal do pronome, né? Então, pessoal, vamos trocar esse amor aí, vamos colocar, né, o pronome na paixão e tirar o pronome da simpatia, beleza? Para a gente acertar esse tipo de questão aqui. Então, simpatizar, anotaram aí, já não é pronominal, apaixonar-se é pronominal, e a gente avança aqui, gabarito, letra C. Mais uma, ó. No trecho, elas se suicidam. A palavra em destaque é, ó, direto aqui, parte integrante do verbo. O verbo suicidar-se, o verbo queixar-se e arrepender-se são os principais, os mais clássicos, que caem como verbos essencialmente pronominais. Esse ser não tem função nenhuma, ele não tem função sintática, ele não tem valor
reflexivo, que eu suicidei a mim mesmo. Não é isso, é um ser sem função sintática, ele é parte integrante do verbo, beleza? O mesmo caso de, você viu lá, candidatar-se, queixar-se de, e por aí vai, tranquilo? Então, gabarito letra B. Mais umazinha. Em assemelhando-se, o emprego da partícula ser deve-se ao emprego pronominal do verbo assemelhar. Então, o verbo assemelhar-se é um verbo pronominal. Na oportunidade, os auditores do TCE explicaram que esse tipo de auditoria não tem caráter punitivo, assemelhando-se a uma assessoria. Então, assemelhar-se-á é sim um verbo pronominal e o ser é parte integrante desse verbo. Tranquilo? Então, verbo pronominal por hora, é isso que a gente precisa saber. Esse tema volta lá no estudo da sintaxe, comparando com a voz passiva, com a voz reflexiva, mas por enquanto é isso aqui que a gente precisa saber.